Oi, meu nome é Pamela, tenho 31 anos, eu sou mãe do Alberto, de 4 anos. Meu nome é Sandra, tenho 43 anos, fui mãe solteira 2 vezes. Eu sou Leila Delis, tenho 55 anos e sou mãe do Michel. Meu nome é Isabela, tenho 22 anos, sou mãe da Diana e ela tem 4 anos. Meu nome é Tatiana, tenho 31 anos e tenho 5 filhos. Você sabe o que é uma mãe solo? Existem diversas maneiras de explicar. Uma mãe solo é aquela que faz uma inseminação artificial. É aquela mãe que no momento em que optou por ter o filho sabia que estaria sozinha nessa criação. É aquela mãe que mesmo casada tem total responsabilidade pela criança. Aquela mãe que mesmo com o marido do lado, com a certidão de nascimento com o nome dos 2 pais, o pai da criança se abstém de toda a criação. É aquela mãe que é total responsável pelo filho, seja na criação, em dar carinho, no financeiro e no mental dessa criança. Parece uma realidade muito distante, não é? Mas não é verdade. De acordo com o IBGE, 57,3 milhões das mulheres são quem chefiam as casas brasileiras. Isso corresponde a 38,7% do nosso país. A gente trabalhava junto, no mesmo local lá em Itajaí, no programa Redução de Danos. Então a gente trabalhou junto, acho que uns 2 anos, conversando, acabamos virando amigos e nessa a gente acabou se envolvendo. Conheci ele numa festa e me disseram que ele era um cara bacana e tal, aquela coisa, né? E que ele estava afim de mim, pá, pá. Só que ali naquela festa não rolou nada. A Débora foi conflitante o tempo inteiro, né? Ai, a minha gravidez, ela durou 3 meses só. Porque quando eu engravidei, eu fiquei sabendo que eu estava grávida 6 meses depois. Naquele exato momento que eu peguei o exame, que eu olhei positivo, eu era a mulher mais feliz do mundo. Por isso que as pessoas não acreditavam que eu estava grávida, porque eu estava feliz e eu demonstrava que eu estava feliz. Os papéis sociais, tá? Atualmente, o número de mulheres chefes de família no Brasil aumentou o dobro entre 2001 e 2015, passando em média de 27% de famílias para 40% das famílias chefiadas por mulheres. Então aqui há um papel social diferenciado da mulher atuando como a provedora da família. Que dentro da realidade brasileira, hoje nós temos 31% de mulheres que assumem uma gravidez sozinha e temos em torno de 40% de mulheres chefe de família. Por mais que a mulher ela não esteja esperando uma gravidez, ela está lá com 2 meses de gravidez e ela daqui a 7 meses ela vai ter o filho, ela tem um tempo para processar essa informação, aceitar, se organizar. Agora uma mulher que daqui a 2 meses está parindo, ou mesmo uma mulher que descobre quando está tendo já as dores do parto, que a gente já viu vários casos disso, é muito mais difícil. A sensação de medo, de angústia é muito maior e de ansiedade também, porque você não tem nada organizado. Você não conseguiu acompanhar essa gravidez com o médico, fazer o pré-natal, conversar com os familiares, né? Então é muito mais complicado realmente.
Ele chegou a ficar mais de ano sem ver o Beto. Quando eu soube que estava grávida, eu conversei com ele. Ele me disse que não era o pai da criança, mas era para eu fazer uma lista de tudo que eu precisava, que ele iria comprar e quanto de dinheiro eu precisava. E eu disse, eu era assim a toda poderosa, né? Eu, com a minha burrice de adolescente, eu disse para ele que não precisava. Que se ele não era o pai da criança, por que ele queria me dar dinheiro ou comprar as coisas que eu estava precisando? Ele era uma pessoa boa comigo, enquanto a gente era casado. Depois que a gente separou, foi que ele ficou meio... Não é que ele ficou meio, ele desprezou o filho por causa de mim. Então, o filho tem direito à visita, para manter o que nós chamamos de convivência com a família de quem não está com ele, né? Tanto faz o pai ou a mãe, e tem direito a alimentos até enquanto necessite. A rejeição em si, ela é meio com uma sensação de desprezo por parte do pai, por parte da sociedade também, e ela é muito parecida com uma dor física. Tanto é que tem vários estudos que falam que no cérebro há várias substâncias ligadas à dor física que aparece quando a mulher é rejeitada. Não só a mulher, né? Mas a criança, em todas as esferas da vida. Quando eu falei que eu ia fazer o teste de gravidez, ele falou que se desse positivo, ele ia estar do meu lado, que ele queria que eu aguentasse. E eu na mesma hora falei que eu não ia fazer. Aí, mas depois ele acabou na mesma hora já mudando, assim. Então... E abortar em nenhum momento. Mas a avó também falou, e não pense em fazer uma besteira. Porque tu vai também carregar para o resto da tua vida esse peso. Pensamos, mas logo descartamos. Não, eu já tentei. Todos os 4 filhos eu tentei abortar. Muitas pessoas falam que os homens abortam e que eles deveriam ter 5 milhões de pessoas sem o registro do pai e tá no nome do pai no registro. Isso para mim não é um aborto, isso é um abandono, porque essa criança ela vai sentir falta desse pai. Enquanto que um aborto não. A criança não vai existir, então ela não vai ter essa falta, né? Aqui o nosso Tribunal de Santa Catarina, ele tem determinado a possibilidade de aborto quando se tem doenças graves, como anacéfalos, né? Ou quando se trata de estupro condenado, estupro provado. Ela tem permitido o aborto, fora isso não. Então, apesar da justiça acordar nesse sentido, ela se torna ineficaz porque o aborto, para ser seguro para a mulher, ela tem um tempo. E a justiça não tem esse tempo. A justiça é muito morosa, né? Hoje a gente fala, inclusive, que o aborto ele deveria ser debatido na saúde pública, né? A mulher ela vai se sentir fragilizada desde o momento que ela descobre uma gravidez e que ela é uma gravidez indesejada. Tanto por essa mulher, porque a mulher não planejou, às vezes tem vários planos que gostaria de concretizar e tá com uma pessoa que também não quer essa criança, né? Então ela vai se sentir fragilizada em todos os aspectos, até mesmo não pensando na possibilidade do aborto e mesmo que o pai da criança não pense na possibilidade de aborto.
parto normal, durou 3 horinhas só. Eu meio que tive o filho sozinha porque eu meio que não sabia o que estava acontecendo, porque eu sentia muita dor durante toda a minha gravidez. Então eu tava dormindo, aí eu fui tomar banho, que foi quando a minha bolsa estourou, e aí eu voltei pra dormir e ficou tranquilo, sim. Aí eu comecei a sentir uma dor, assim, né? Só que eu tava sozinha no meu quarto, ele tava na casa dele. E aí eu comecei a sentir muita dor mesmo, e aí eu liguei pra ele e falei, olha, tem alguma coisa errada, vem pra cá. E aí eu comecei a sentir muita dor, e ela nasceu, assim, só saiu. Tu fez a própria parto? Sim, eu não precisei fazer força, nada, assim, ela só... Oi. O parto, ele é divisor das águas, então no parto morre uma mulher e nasce uma mãe, né? Então é um momento assim visceral. Então é muito importante ter alguém da sua confiança nesse momento. Especialmente alguém que tenha um vínculo familiar contigo, um vínculo emocional contigo, uma conexão. Primeiro que a gente precisa entender que o parto ele é um evento natural, né? Fisiologicamente ele acontecia assim, em casa, sem médico, sem acompanhamento. Então, na maioria das vezes, ele vai se desenrolar desse jeito, né? De um jeito normal e fisiológico. Quando eu não pergunto para ela o que ela quer do parto dela, quando eu não explico o que vai acontecer, quando sou eu que escolho, que eu não respeito a autonomia, o protagonismo dela neste momento, eu estou sim sendo violento. E pode parecer muito duro com os obstetras, a frase, né? A palavra violência, mas eu acho que é muito mais dura com essa mulher. É um dia muito importante, é um dia que não faz só nascer o bebê, faz nascer a mãe, e a gente pode fazer nascer uma mãe com mais qualidade ou com menos qualidade, dependendo de como ela é atendida. O parto por mais que seja um momento muito idealizado, ele também é um momento muito doloroso. Porque nasce um filho, nasce também uma mãe, e ali nascem também as preocupações, as frustrações, o medo, a angústia, a ansiedade, que são coisas constantes. Então, é interessante para que essa mulher, ao longo desse processo, se ela não tiver realmente essa rede de apoio que está ali do lado dela, enfim, é interessante ela buscar, sim, a ajuda de um profissional, principalmente se ela estiver muito insegura com a relação da gravidez. Eu tive um relacionamento bem abusivo desde o início. Nos básicos de ameaças, de me fazer acreditar que se eu não tivesse com ele eu não ia estar com mais ninguém. Coisas nesse nível, assim, até entre outras, né? Eu só saí de casa porque os vizinhos chamaram a polícia. Abusivo, tipo, psicológico. Eu era menina, era uma caiçara, eu apanhava, ninguém me ajudava. Sabe? Teve casos de amigas minhas
ver ele em cima de mim, me enforcando e não fazer nada. Eu me senti burra a vida inteira, tá? Eu me senti burra minha vida inteira. Daí quando eu falo, quando veio a Débora, eu renasci, que eu descobri que eu não era burra. Eu tive uma relação sexual só. Foi a minha primeira, e na primeira eu fui contemplada. Na verdade, não foi uma relação assim, foi um estupro. Ele me seduziu e me induziu para foi um abuso sexual. Não vou dizer que foi um estupro violento, teve violência também, mas ele me seduziu para aquilo ali. O velho ciclo, né, da violência. É a lua de mel, aí começa a coisa, até que o estresse, até que vai a agressão e volta, né? Ah, não, o problema não é você, sou eu vou mudar. É evidente que todos esses movimentos de liberação feminina, faz com que essas mulheres hoje tenham voz, elas não tenham medo de falar, porque elas entendem que elas foram vítimas, elas não são as culpadas de um ato violento de um homem que abusou dela sexualmente, psicologicamente ou moralmente, né? Então, ultrapassa hoje a questão da culpa da mulher, apesar que o número de mulheres que assumem as culpas ainda é muito grande. Elas ainda têm medo de falar. Quando a gente trata da questão das mulheres, principalmente nessa questão da violência, a única pessoa que pode expressar o que ela está passando é a vítima. Tá? O feminicídio, que hoje é um tema bastante trabalhado, é o último estágio da violência. Ela já passou por todas as outras violências. A Lei Maria da Penha, ela foi um avanço gigantesco na legislação brasileira, né? Para garantir a segurança das mulheres, tanto física como psicológica, quanto sexualmente. Eu entendo o abuso como um excesso de poder de alguém sobre uma outra pessoa, né? Então, quando a gente fala de abuso, tanto abuso psicológico, sexual e o físico, eles vão gerar tanto impactos na vida emocional da mulher, como também na vida física dessa mulher, porque não dá pra gente separar psicológico e físico, né? Então, dentro daí das situações do psicológico, a gente vê uma grande quantidade de mulheres com ansiedade, depressão, e todos esses transtornos, eles podem levar ao suicídio, que é a morte dessas mulheres, né? Eu sempre digo que se alguém conhece uma outra pessoa que tenha sido vítima de algum tipo de violência e abuso, o mais certo é acolher essa pessoa sem culpabilizar, porque hoje o que a gente mais vê em relação à violência ou abuso é a culpabilização da vítima, e esse é o maior sofrimento. Hoje, para a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, 1 a cada 5 mulheres vai ser estuprada ao longo da vida. Quando você lê essa frase e ouve essa frase, você imagina, cara, 1 a cada 5 mulheres será estuprada ao longo de sua vida. Isso é um número, essa frase ela já diz, vai acontecer, não tem como a gente mudar, é como se fosse quase que isso. 50 milhões de pessoas que hoje vivem em conflito, 80% delas são mulheres e crianças. No Brasil, o Brasil hoje é um dos países que mais mata as mulheres no mundo, onde a cada 1 minuto uma mulher registra queixa por agressão. Em média, são 12 assassinatos por dia e 130 estupros por dia. Além disso, as mulheres também ocupam. Tem que ter múltiplos papéis na sociedade e aí não tem. Aí eu te pergunto, tem alguma possibilidade dessa mulher não ser ansiosa e não ter predisposição à depressão? Não tem. Tô num reflexo, que eu digo, disso tudo que eu passei, né? Eu tenho passado por síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, depressão, tô tomando medicação e tudo mais pra poder ir fazendo terapia pra poder me reestabilizar de novo. Porque eu sei que
O Beto precisa de mim, eu preciso estar ali pra ele. Eu tive baby blues, né, que ele não chega a ser a depressão pós-parto. Eu tive um começo de depressão durante a gravidez, eu tive, como é que se fala? Eu tinha vontade, na real, eu cheguei a ter pensamentos até suicida, sabe? Mas foi tranquilo, foi tranquilo. E o que ontem? Muita vez que eu penso nisso de suicídio, tive um quadro bem sério de depressão pós-parto, que foi, acho que foi a pior fase da minha vida. Que eu tinha vontade de matar e matá-la junto. Durante a primeira consulta do pré-natal, a gente já precisa perguntar bastante se ela tem algum histórico de patologias psíquicas, né? Se já teve depressão, se já usou antidepressivo alguma vez, se tem histórico familiar, se alguma mulher da família teve depressão pós-parto. Identificado isso, a gente precisa ficar de olho e cuidado. Mas a fase de mais cuidado com relação à parte psíquica da mulher é o pós-parto, né? É o puerpério, porque as alterações hormonais acabam gerando algumas alterações psíquicas, como se fosse um gatilho para quem já tem algum fator de risco para acontecer. É muito comum, inclusive, as mulheres no pós-parto terem a depressão pós-parto, né? Que ela nada mais é do que uma angústia, um medo, uma ansiedade, justamente pela romantização da gravidez. A depressão pós-parto do baby blues é mais a intensidade dos sentimentos. Enquanto no baby blues a mulher sente esse medo, essa angústia, por mais que ela sinta isso, a intensidade é muito menor. Ela consegue fazer as suas atividades diárias e também consegue cuidar do bebê. Ela não tem uma rejeição tão forte com o bebê. Agora, na depressão pós-parto, sim, a gente tem uma maior influência aí da rejeição com o bebê, de não conseguir realmente cuidar da criança e nem de continuar com as suas atividades. Claramente uma criação machista, a gente tem essa criação social. Então, eu tinha muito isso. Eu acho que eu tive que, depois que eu fui mãe, que eu fui me desfazendo de muitos dos preconceitos que eu tinha, muitas coisas que eu tinha. Não somente por ser mãe solo, mas com o divórcio em si, que eu não me aceitava. Eu achava que por eu estar com ele, eu tinha que estar com ele pro resto da vida. Eu já sei que não tenho que estar com ninguém pro resto da vida. Posso estar solteira e bem. Elas nasceram numa vila de pescadores, onde as pessoas já têm a maldade nelas, sabe? Onde se você não é a mulher submissa, se você não é casada, você é uma puta, que os caras se acham no direito de falar gracinha, as mulheres se acham no direito de julgar, porque o pior de tudo é mulheres. É mulheres, não é homem, é mulheres. Sabe? Os homens só ainda botam no lugar delas, as mulheres só tem que ficar explicando porque você tá botando no lugar delas. O meu irmão mais velho, principalmente, a minha irmã, eles tinham até vergonha de estar perto de mim. Eles não aceitavam falar comigo, nem passar perto. E quem mais me julgou? Meu pai, minha mãe e meus irmãos, na verdade. Sempre tem, né? Mas eu creio que seja uma coisa meio que geral. Se você tem filho muito cedo, é porque você teve cedo. E se você teve mais velho, é porque você teve mais velha. Então, eu acho que não é uma coisa exclusiva minha, eu acho que é uma coisa exclusiva de todas as mães. Me jogaram agora na última gravidez, né? Já tem 4 filhos, mais um, não sei o quê. Isso acontece, né? Só que eu digo, é eu que vou criar, né? E não foi uma coisa planejada também, foi de repente, eu estava tomando anticoncepcional. Avançamos muito no que concerne à participação das mulheres na sociedade econômica. Em termos culturais, nós ainda temos muito preconceito
né? Então, eu acredito que, eu não gosto muito dessa palavra evolução, mas nós não tivemos muitos avanços no que concerne a aceitação dessa mãe solteira, né? Ela sempre parece uma ameaça para a sociedade, né? Mesmo que ela sofra todas as consequências de criar um filho sozinha. Porque isso são muitos desafios. Ela dobra a jornada dela, ela sofre preconceito, o filho também, consequente, ou a filha irá sofrer esses preconceitos, né? Então, eu acredito que nós ainda estamos caminhando muito lentamente para um entendimento do que são as novas formas de família. A mãe, por si, ela já tem um julgamento, independente dela ser mãe solo ou não. Então, esse julgamento ele já vem de antes de 1980. Então, acho que desde que a mulher vira mãe, ela é julgada. E ela é julgada porque a sociedade espera uma coisa dela, exige uma coisa, ela tem não uma retaliação, mas ela tem um modelo que a sociedade exige que essa mulher seja. Então ela tem esse julgamento. E quando ela é mãe solo, que para a sociedade ainda é mãe solteira, como se a maternidade ela tem a ver com o estado civil dessa mulher, né? Essa é uma relação que a sociedade faz diretamente, porque para você ser mãe você precisou ter um parceiro. Independente se for de uma noite ou não, você precisa de ter um homem junto para ter esse filho. Foi difícil, mas eu tive o apoio da minha mãe, do meu pai, que estiveram do lado, né? Me ajudaram a cuidar da Débora e tal. Pra eu me reerguer, pra eu conseguir realmente sustentar, trabalhar, correr atrás. Minha avó, em primeiro lugar, minha avó deu maior apoio. Tinha muita companhia da minha mãe, foi mais tranquilo, assim, ela me apoiou demais, assim, em todos os momentos e me ensinou todas as coisas e tal. Tem minhas tias também. Bastante apoio, compreensão, foram bem empáticas. Não, meus pais, assim, a gente não é uma família rica. Então, quando isso aconteceu, meu pai também já estava sem trabalhar, porque ele tem vários problemas de saúde. E minha mãe era mais relaxada, minha mãe nunca se preocupou muito com a gente, assim, né? Depois que a gente teve filho, que eu tive filho principalmente. É muito importante o apoio da família, né? O apoio, porque o que acontece? A gente tem... muda o hormônio da mulher, né? A gente muda, não tem jeito, né? Então a mulher fica mais sensível, muitas mulheres ficam mais sensíveis, né? É um período que é muito delicado, né? Então eu digo que estar gestante é vida, é gerar uma vida linda, uma vida nova, mas de como aquela mulher já está, de como que ela vivenciou, quais informações que ela vai ter, né? Se ela tem muitas informações negativas, se ela vive um período muito difícil, principalmente com o abandono, né? Como é que ela consegue gerenciar, organizar isso tudo? Então a parte mais difícil é essa, porque a partir do momento que a gente consegue, né, gerenciar, organizar e ter um suporte familiar, psicológico, um apoio de um profissional, mas principalmente o amor e a atenção da família, ela consegue ali se sentir amada, se sentir mais segura, e essa segurança ela vai trazer realmente ali um acolhimento, né, melhor para que o emocional dela possa estar mais fortalecido. A importância pode ter dois viés, né? A família ela pode julgar essa mãe por um lado negativo, deixando ela inferiorizada, desamparada, né? E essa crítica pode ser muito mais cruel na vida privada do que na vida pública. Fora da sociedade é muito mais fácil da gente lidar com essas críticas do que dentro de casa. Então, por outro lado, a família pode também tomar a frente dessa criação e dividir essas tarefas com essa mãe, dando esse apoio. Até porque a criação do filho
mesmo que precise desses dois papéis, tanto de mãe quanto de pai, o filho ele é criado em sociedade. A rede de apoio no sentido de família, de alguém estar acolhendo essa mulher, de outras mulheres acolherem, né? Hoje a gente está muito nessa história do julgamento sem acolhimento, então é muito difícil porque as pessoas já apontam os defeitos da maternidade ou as dificuldades da maternidade. Então é uma rede de apoio dos profissionais envolvidos na área da saúde, mas também da família e das pessoas que cercam essa mulher. A maternidade, ela te cobra muito, né? Ela é muito pesada, assim. Eu sempre admirei, assim, eu falava, porque eu tinha aquela coisa assim, pô, deve ser pesado pra caramba, né? Mas eu nunca me imaginei nessa situação. Eu imaginava, eu via as outras pessoas, mas era uma coisa assim pra mim que tava muito distante da minha vida. Sabe? Era aquela coisa assim. Então, depois, me ver nessa situação foi onde caiu a ficha mesmo do que é ser mãe solo. Eu acho que a mulher, quando bate no peito, eu vou criar, cara, ela cria filhos com os pais do lado. Trabalha, estuda e educa. Eu nem lembro de ter conhecido uma mãe solteira antes. De repente, os meus objetivos eram outros, né? Eu creio que a parte mais difícil de criar um filho com 22 anos é tu não ter o conhecimento suficiente para te aplicar coisas, a criação da tua filha, como lidar com certas dificuldades do dia a dia, como demonstrar as coisas para ela. Eu acho que essa parte psicológica é muito pesada, porque toda e qualquer coisa que tu faça para tua filha provavelmente vai desencadear alguma coisa na personalidade dela, no ser dela, né? Então acho que isso é a parte mais difícil. Eu acho que não é autoestima, mas não precisa ninguém falar. Pela minha história, pelo que eu passo, eu me sinto guerreira, muito. Cada vez mais forte. Às vezes eu conto minha história, eu não derramo uma lágrima, mas por quê? Se tudo o que aconteceu na minha vida fosse chorar, hoje eu não estaria aqui contando. Não é de hoje que os meios de comunicação falam sobre mães que criam sozinhas os filhos. No cinema, Minha Mãe é uma Sereia, em 1990, foi considerado um grande avanço cinematográfico, ao mostrar que a mulher pode se divorciar, pode criar sozinha suas filhas e ser feliz assim. A partir dos anos 2000, diversos filmes foram produzidos, trazendo à tona a nova realidade mundial, como Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento, e Dançando no Escuro, no ano de 2000, Uma Mãe em Apuros, em 2009, os filmes Não Sei Como Ela Consegue e A Vida Acontece, em 2011, os incríveis O Clube das Mães Solteiras, Simplesmente Acontece, Homens, Mulheres e Filhos, em 2014, e o mais recente filme, uma linda comédia de 2016, intitulada Perfeita é a Mãe. Isso, existe uma estrutura familiar que a gente chama a família mononuclear burguesa, que foi um padrão hegemônico estipulado no Ocidente, que é a família pai, mãe e filhos, tá? E é isso que eu digo, esse é um modelo eurocêntrico que foi estipulado para nós. Quando nós pensamos nas outras culturas, já existem outras estruturas familiares, mas nós temos que nos conscientizar que essas outras estruturas familiares já atingiram a nossa sociedade e que elas precisam ser aceitas e respeitadas. Então a maternidade ela já é muito solitária, mesmo que ela não seja uma mãe solo.
A maternidade em si, ela é muito solitária. E é muito difícil para a mulher que tem que cuidar disso sozinha, né? Porque ela cuida do bebê, ela cuida dela, ela cuida do que a sociedade fala dela em estar sozinha nesse momento. Ela assume muitos riscos, ela vem na consulta sozinha e se a gente tem uma notícia difícil ou se a gente tem uma escolha para ela fazer, ela está sozinha. Antes ela tinha muitos papéis. Ela era irmã, ela era profissional, ela era esposa e de repente acontece uma coisa na vida dela que toma conta de todos os outros papéis. Então é muito vasto o que acontece com a mulher no pós-parto, né? E tanto fisiologicamente, fisicamente, quanto emocionalmente. A gente não busca a mãe perfeita, a gente busca a melhor mãe possível que cada uma pode ser. Mas eu acho que é, sem dúvidas, a experiência mais enriquecedora que o ser humano possa passar na vida. Eu acho que nada vai ser tão transformador quanto gerar, acolher e educar uma criança. Porque realmente a gente percebe que a tendência é que os pais se separem não só da esposa, mas também dos filhos. É uma tendência muito grande ainda. Ou no momento de pagar a pensão, dizer que não vai pagar a pensão porque ela vai usar essa pensão com outro homem, não com a criança. Então há ainda um machismo muito incutido na nossa sociedade. Então isso, a lei, apesar de ter boa intenção e de favorecer a criança, a ideia era favorecer a criança, tem sido usado ainda contra a mulher. Por incrível que pareça, o foco foi retirado da criança e colocado para a mulher, e aí a mulher acaba ficando com toda a carga, né, de estar com a criança, de ver o pai abandonando essa criança e não poder falar com a criança. Mulheres em si, já estima-se que elas trabalham em torno de 7 horas e meia a mais do que os homens por dia. Então isso é muita coisa. Ou seja, as mulheres têm um trabalho dobrado, muitas vezes até triplos, né, se elas tiverem aí filhos. Então, acredito que na questão da psicologia, para uma mulher hoje conseguir se manter equilibrada, ela precisa ter um tempo para si e contar com a ajuda das outras pessoas. Não achar que se ela contar com os familiares, com os amigos, com o pai dessa criança, significa que ela vai ser uma mãe ruim. Significa que ela também precisa cuidar de si. Porque se ela não cuidar de si, ela também não vai conseguir dar toda a atenção para essa criança. Eu não sou pai. Eu não sou pai, eu sou a mãe. O pai, ele sempre vai ter falta. Eu nunca vou suprir isso. Eu faço o meu papel de mãe melhor que eu consigo. Eu falo que eu sou a mãe possível. Porque tento ser o melhor possível pra ele. Eu sei que eu não sou perfeita, eu sei que eu tenho meus erros e eu vou ter muitos mais erros pra frente, que não tem como a gente não ter. Mas esse papel de pai eu não me vejo. Não sei se a figura paterna fez falta. É aí que tu queres chegar? Pode ser, né, que em alguns momentos da vida dele fez falta. Na verdade, tudo que o teu filho precisa é de você, assim, da mãe e do pai, sabe? Mesmo que você não tenha o pai, eu tenho certeza que uma mãe vai ser forte o suficiente para criar sozinha. Eu me sinto muito pai de fazer essas estratégias todas sozinha, de não ter realmente um auxílio. Eu tenho o auxílio da minha mãe, mas não é a mesma coisa, sabe? Fez de tudo para essa criança não sentir falta, mas a gente nunca pode suprir essa falta paterna, porque essa figura paterna, ela é importante. Essa mulher, ela não vai conseguir desempenhar os dois papéis ao mesmo tempo. Ela não é uma mulher que faz milagres no dia a dia. Então ela sempre tem que ter essa consciência de que ela é uma mulher que nem sempre vai ser perfeita, até porque perfeição não existe. Ela vai precisar, em algumas situações, respirar um pouco e pensar que ela não vai dar conta de tudo sozinha. Por mais que várias mulheres digam, não, eu dou conta de tudo sozinha. Mas e aí, como que fica a saúde dessa mulher? Tanto no âmbito físico quanto no âmbito psicológico e social. Né? Então não dá para ela ficar 100% focada no filho e esquecer dela também.
namorando no momento. Tá sendo uma relação gostosa, assim, bem leve de viver. Hoje em dia, as amigas da minha filha falam: mãe, tu é muito metida, teu ego. Eu falei: aprendi a olhar no espelho e olhar pra mim que eu sou melhor. Tá? Eu acho que é isso que as mães têm que fazer. Eu acho que é isso que as mulheres que sofrem relacionamento, que não é só mãe, que namoradas, né, sofrem relacionamento abusivo. É isso, eu sou melhor que ele. Porque isso é importante pra gente. É a gente se amar. Eu acho que é o mais importante, eu acho que a gente se amar mesmo. A gente olhar no espelho e se sentir bonita, se sentir gostosa. Eu me sinto gostosa até hoje. Acima do peso, eu me sinto gostosa. Eu sou gostosa, eu gosto de mim, sabe? Eu acho que é isso que falta nas pessoas, se sentirem gostosa. Se gostarem da sua companhia, sabe? Eu adoro ficar comigo mesmo, adoro, sabe? Meu ego é gigante, assim. Porque eu aprendi a dar atenção pra ele, que eu não dava. O erro nosso é matar o nosso ego. Isso não é feio, cara, ter ego não, eu não acho. Eu tinha que correr para criar meu filho bem criadinho, bem educado, porque era um desafio grande, né? Então eu tinha que provar para mim e talvez até para os outros. E graças a Deus o meu objetivo foi alcançado. Foi muito difícil querer namorar com alguém, porque pra mim eu não insiro qualquer pessoa na vida da minha filha, porque ela sente muita falta, ela se apega demais, tipo, muito, ela é totalmente emotiva. Então eu falei: tu vai namorar comigo, é isso, tu não pode fazer isso. Eu fiz basicamente tópicos assim, sabe? Se você fizer isso, eu vou te dar na cara. E você aceita os termos? Ele falou: tá, eu aceito e tal. E assim, tá sendo bem bom, ela adora ele adora ela, os dois se dão muito bem. E a gente trabalha muito juntos, assim, eu e ele. Se o tempo voltasse, eu faria tudo diferente. Não que meus filhos foi uma tragédia, não é isso. Trabalhar de limpeza não é vergonha. Mas quem é que não quer trabalhar num emprego melhor? Ser mãe é ter um dom incrível, é gerar vidas. Mas junto ao bebê, tem 1001 tarefas difíceis. É um trabalho grandioso, sem fim e muito prazeroso na maioria das vezes. A questão é que possivelmente as mães idealizam todo esse momento, não é mesmo? E ele acabou não sendo como imaginava. Afinal, a maternidade por si só já é um momento especial, mas repleto de dúvidas e ansiedade, sendo uma mãe solo ou não. Muitos vão tentar fazer as mães acreditarem que estão tomando decisões erradas. Falarão que as mães trabalham muito e criticarão que as crianças passam o dia inteiro na creche. No entanto, se elas diminuírem o ritmo de trabalho, vão dizer que são folgadas e querem viver de pensão dada pelo pai do bebê, ou até mesmo às custas dos próprios pais. Vão dizer que devem apenas curtir a vida, mas se fizerem isso, vão dizer que o lugar de mãe é em casa com os filhos. Vai ser difícil se encontrar nesse turbilhão de paradigmas, nos quais parece que uma mãe solo não se encaixa. Mas a verdade é que elas devem seguir o coração. Não se preocupem em agradar os outros, ou aos que dizem amigos ou até toda a sociedade, pois isso realmente vai ser complicado. Ser mãe solo é deitar à noite e enfrentar expectativas e decepções. Lidar com a insegurança das decisões que são tomadas sozinhas sobre a própria vida e a dos filhos. É encarar olhares de canto e 1000 preconceitos de peito aberto e no carão, sem deixar a peruca cair, sem descer do salto e, infelizmente, sem deixar transparecer que sim, tá ruim, tá tudo desabando. O maior espetáculo do mundo é produzido pela mulher mãe, afinal, é ela quem gera, alimenta e educa um filho. É um completo e fantástico show, que exige garra e determinação quase integral. Ninguém disse que seria fácil, mas eu garanto que será gratificante. Quando você olhar para trás e ver tudo o que passou, construiu, lutou, batalhou, sobreviveu e, além disso, de todas essas dificuldades, o exemplar filho ou filha que você trouxe ao mundo. Ser mãe é ser guerreira, é ser forte. Ser mãe solo é saber lidar com um mundo que poucos conhecem. Afinal, muitos acham que não existem. É considerar muitas possibilidades e fazer apenas o palpável. É saber aprender do dia para a noite como mudar o rumo de uma situação inteira. É entender como um bebê pode virar o teu mundo de cabeça para baixo e, da mesma forma, como é capaz de amar tanto alguém que tu acabou de conhecer. Ser mãe solo não precisa ser solitário e nem ser sofrido. Ser mãe solo pode e é lindo. É um exemplo.
É poder bater no peito e gritar para os 4 cantos que você conseguiu fazer algo sozinha, que há milhões de anos as pessoas falam que apenas com um homem ao lado é capaz de se conseguir. Ser mãe solo é dar amor por 1000, é cuidar e se preocupar por muitos, é viver por aquela criança sabendo que uma mãe também precisa do próprio momento. Afinal, só assim ela vai conseguir administrar toda a situação. Uma casa cheia de amor é o suficiente. Pais ruins não fazem falta. Uma mãe que cria um filho sozinha, ela tem todo o mérito daquilo que o filho se torna. Marcos Pianger.